Aí nós temos lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro eu vou falar do 29 para entender quem era esse homem. O segredo do sucesso está aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Ezequias, rei de Judá. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nós temos que fazer isso. Você quer caminhar com Deus? Daqui a pouco eu vou falar mais, que é sobre a santidade, que é um estudo que estamos dando. Mas eu vou dar na segunda parte. Mas deixa eu entrar agora. Você tem que começar a tirar tudo aquilo, entenda bem, que não está de acordo com a palavra. Abra as portas. Note que está no plural. Quer dizer, abra as portas. Não deixe nenhum setor da sua vida escondido diante dos olhos de Deus. Porque verdadeiramente, diante de Deus não tem nada oculto. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nada está escondido, nossas práticas. Então, o que temos que fazer? Ele vai continuar explicando para nós aqui, no 4. Ele diz, no versículo 4, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E disse-lhes, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Isso que nós vamos falar depois mais. Santificai-vos agora, não é para depois não, é agora. E santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então nós temos que abrir as portas, não deixar nada escondido diante de Deus e tirar tudo que é errado. Deus, eu quero andar contigo. Apesar de tudo isso, aí se você continuar lendo, no versículos 30 e 31, capítulos 30 e 31, olha o que você vai ver aqui, ele ensinando o povo a amar a Deus, a servir a Deus. Apesar de tudo isso, olha o que acontece no 32, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. A luta veio. Durante anos eu digo o seguinte, fidelidade não traz imunidade. Você pode ser muito de Deus, mas a luta pode surgir. O próprio Senhor disse, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Quer dizer, quando vem a aflição, nós não temos que murmurar, não temos que questionar Deus, por quê? Por quê? Deus está conosco. Aí o que ele fez? Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Quando você está numa luta, você não deixe deixar brecha, não deixe nada atrapalhar você, não deixe. Às vezes a pessoa deixa, é uma mágoa que você tem, um ódio, alguma coisa, isso é uma brecha. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, Milo é torre, e fez armas e escudos em abundância. Atenção! E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. É essa convicção que eu tenho que guardar comigo no meu coração, quando surgir o que é uma adversidade, quando surgir uma luta, quando surgir uma guerra, eu tenho que lembrar que ele está comigo. Então não importa se é uma doença incurável, se é, entenda bem, um opositor muito forte, que tem um grande poder político, ou um grande poder econômico, ou tem uma influência no local, sei lá, ou é envolvido com bruxaria, com ocultismo, com essas coisas pesadas, ou até dar risada. Verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a convicção de que ele está comigo. Como é que eu consigo isso, pastor Jaime? Vamos para, esse é bem conhecido, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11.
Ele diz assim, 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você tem que esconder a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus, ela é muito forte para nós, ela é o próprio Deus conosco. Eu vou aqui entrar no entendimento que vai lhe ajudar bastante. Depois de Salmos, em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vem Isaías. O capítulo é o 55, versículos 8 e 9. O 55 é o capítulo, 8 é o versículo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Onde estão os pensamentos de Deus, pastor Jaime? Aqui. Onde estão os caminhos do Senhor? Aqui. E ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu estava ouvindo um homem de Deus falar, dando uma mensagem, e ele disse que quando ele era garoto, o pai dele trabalhava com caqui. Eu nem conhecia esse tipo de caqui. Para mim, caqui é um só. Tem às vezes uma estrela, um pouquinho, mas tudo é docinho. Mas disse que tinha um caqui selvagem. Aí ele fazia o quê? O pai dele fazia enxerto, cortava lá no talo, no ramo, né? E colocava. Ele explicou toda a técnica que tinha que colocar. Ele tinha que colocar o caqui doméstico, o caqui docinho. Aí ele colocava, para dar aquele gosto. Mas o que tem a ver conosco? Nós temos que colocar a palavra de Deus dentro de nós, irmão. Os pensamentos de Deus dentro de nós. Trocar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos são de dúvida, nossos pensamentos são de incerteza, são de insegurança, e trocar pelos pensamentos do seu como? Pegar aquelas palavras que você acabou de ouvir agora. 1 de João 4,4, maior é o que está em mim, é do que aquele que está no mundo. É pegar aquilo que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque essa palavra, ela virá à tona, ela virá à baila, quando você enfrentar uma adversidade. Você vai fazer um confronto entre os fatos e a palavra. É um câncer, mas ele é maior. Você guarda isso dentro de você, é o pensamento de Deus. Quando Deus chamou Josué, nós conhecemos bem a história. Deus disse para Josué, Josué, você tem que aprender a meditar, para Josué 1,8. Deixa eu ler com você que fica mais fácil. Josué 1,8, eu leio direto com você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Ele tinha que aprender o quê? Falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Como é que eu consigo? Guardando em oração. Sempre que você ouvir uma mensagem que te chama a atenção, que te salta aos olhos, ore e fale, Deus, eu quero essa palavra comigo. Deus, eu quero guardar essa palavra no meu coração. Essa palavra é Deus com você. Escute isso. A palavra de Deus é Emanuel. Um dia ela se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Deus comigo. A palavra de Deus é Deus com você. Quando você ouve a palavra de Deus, então guarde ela com você no seu coração. No dia da adversidade, você não vai entrar em desespero. Nós temos que andar tão com Deus, que eu digo que se apareceu o bicho, o diabo, de chifre, com um garfo na mão, você sai daqui, ô derrotado. Mas tem gente que já vê um vulto e já fica todo arrepiado. Às vezes até uma ilusão de ótica, né, que passa alguma coisa assim, a pessoa já se assusta, né? Tem cristão que esquece até, não, por favor, não estou zombando nem escarnecendo de ninguém, é que o cristão evangélico não tem esse costume, né? Porque tem o cristão católico, né? De se benzer, por exemplo, fazer o sinal da cruz. Nós não temos esse costume, mas tem evangélico que está tão desligado às vezes, quando ele, Deus me dê misericórdia, de tão desligado que ele está de Deus. Não, irmãozinho, você tem que andar tão, mas é que eu digo, e aí você tem que estar preparado, não é que você tem que, Deus pode mandar o diabo para me enfrentar, pode mandar, não, quando aparecer você vai lembrar dessa palavra sempre. Qual a palavra? Maior é o que está em mim. Então não tenho o que temer. Mas surgiu algo, aí eu vou invocar o poder dele, eu vou fazer o que ele manda, eu vou agir em nome dele, eu vou determinar e as coisas vão funcionar. Guarda essa palavra, que isso aqui eu costumo dizer é um pãozinho com manteiga que eu estou lhe entregando. Daqui a pouco vai ter mais.